O escritório inteiro em silêncio quando ela entrou. Faxineira, imigrante, invisível para todos. Na sala de reunião, o milionário gritava com a diretoria. Um contrato bilionário em risco por causa de um documento em língua rara. Você não serve nem para trazer café, ele berrou quando ela pegou o papel do chão. Mas aí, ela olhou nos olhos dele e começou a traduzir. Latim, aramaico, mandarim. A sala congelou. Com uma frase, ela salvou a empresa e destruiu o ego dele. E você, de onde está assistindo essa história incrível? Deixa nos comentários. Se inscreve no canal e deixa seu like para ver o que aconteceu depois. O escritório inteiro caiu em silêncio quando Helena entrou. Uniforme cinza surrado, olhar cansado e uma vassoura na mão direita. Faxineira nova, imigrante, silenciosa. O típico fantasma invisível que circulava pelos corredores da Constelação Empreendimentos, invisível para os olhos dos executivos que passavam apressados com seus cafés importados e laptops de última geração. Helena mantinha os olhos baixos enquanto percorria o corredor principal do 13º andar. Absorvia tudo ao seu redor com precisão milimétrica. As conversas em inglês, português e espanhol, os termos técnicos, as discussões sobre fusões e aquisições multimilionárias. Memorizava cada rosto, cada nome murmurado, cada detalhe, da hierarquia invisível daquele ecossistema corporativo. No fundo do corredor envidraçado, podia ouvir a voz de Ricardo Mendes, CEO e proprietário da Constelação, ecoando pela sala de reuniões. O homem de 48 anos, cuja fortuna era estimada em bilhões, gesticulava freneticamente com as mãos enquanto gritava com a diretoria. Helena reduziu o ritmo dos passos, empurrando lentamente o carrinho de limpeza. Estão todos demitidos se esse contrato não for resolvido até o final do dia, vociferou Ricardo batendo na mesa de vidro. Vocês têm ideia do quanto está em jogo? 3 anos de negociações para entrar no mercado asiático e vocês me dizem que não conseguem traduzir um maldito documento? Helena parou diante da porta entreaberta. Através da fresta, observou o homem de terno italiano azul marinho e relógio que valia mais que 5 anos de seu salário. Na tela da videoconferência, um executivo asiático observava a cena com expressão impassível. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos perfeitamente aparados. Eu pago milhões em salários para ter os melhores talentos do mercado. E ninguém aqui consegue traduzir um documento em mandarim clássico. A sala estava repleta de homens e mulheres de ternos impecáveis, todos com expressões tensas e olhares baixos. Helena reconheceu o medo em seus olhos, o mesmo medo que vira nos olhos de colegas imigrantes, quando enfrentavam autoridades. O medo de perder tudo. Senhor Mendes, começou uma mulher de blazer vermelho, já consultamos 3 especialistas, mas essa variante do mandarim contém terminologias jurídicas muito específicas. Precisamos de mais tempo? Ricardo riu com desdém. Temos 48 horas antes que o Sr. Zhang retire a proposta e leve os 3 bilhões de investimento para nossos concorrentes. Helena apertou o cabo da vassoura com força. Respirou fundo. Uma batalha interna se travava em seu peito enquanto observava a cena. Anos de silêncio autoimposto, anos escondendo quem realmente era, apenas para sobreviver, para recomeçar. Destino, porém, tem um senso de humor peculiar. Alguém abriu completamente a porta da sala, fazendo-a dar um passo para trás. Uma secretária saiu apressada, esbarrando em Helena e derrubando uma pasta de documentos no chão. Olha por onde. Anda! Reclamou a secretária, sem sequer olhar para a faxineira, continuando seu caminho pelo corredor. Helena abaixou-se para recolher os papéis espalhados. Um deles chamou sua atenção imediatamente. Caracteres antigos, traços que poucos no mundo ainda compreendiam. Seus dedos tremeram levemente ao tocar o documento. Foi quando notou que todos na sala a observavam. O silêncio tornou-se palpável, pesado como chumbo. O que você está fazendo? A voz de Ricardo cortou o ar como uma navalha. Helena levantou o olhar, encontrando os olhos frios do bilionário. Algo dentro dela despertou, algo que havia adormecido há muito tempo. Não toca nisso, vociferou Ricardo aproximando-se, com passos pesados.
Documentos confidenciais, você não deveria estar aqui. Você não serve nem para trazer café. Risadas contidas ecoaram pela sala. Helena sentiu o peso daquelas palavras, o desprezo familiar que carregava há anos nos ombros, desde que chegara ao país com 3 doutorados e 0 oportunidades. Perdão, senhor, murmurou, mas seus olhos não deixaram o documento. Os caracteres dançavam na página como velhos amigos chamando seu nome. Cláusula subsidiária, transferência de patrimônio, alienação irreversível. As palavras emergiam do papel como se gritassem por socorro. Dê-me isso! Ricardo estendeu a mão impaciente. Foi então que algo se quebrou dentro de Helena. Anos de humilhação condensados em um único momento de clareza cristalina. Ela levantou os olhos e olhou diretamente nos de Ricardo Mendes, não como a faxineira imigrante, mas como a mulher que um dia fora, respeitada, brilhante, destemida. Si Hi Tong Yu Yin Kang Tiao Quan, Helena falou. Sua voz clara preenchendo a sala. O silêncio foi instantâneo, absoluto, como se o tempo tivesse congelado. O quê? Ricardo balbuciou, dando um passo para trás. Helena se levantou lentamente, o documento ainda em suas mãos. Apontou para uma linha específica no texto. Esse contrato tem uma cláusula escondida, disse ela agora em português perfeito, embora com leve sotaque. Na parte final do 3º parágrafo, quando menciona as garantias subsidiárias, está na verdade estabelecendo que a constelação cede todos os direitos de propriedade intelectual desenvolvidos nos últimos 5 anos. Um burburinho tomou conta da sala. Na tela da videoconferência, o rosto do Sr. Zhang se contraiu em uma expressão de surpresa mal disfarçada. Como você... tentou o diretor jurídico, um homem calvo de óculos finos. Helena continuou, sua voz ganhando força. O uso da expressão Yongjiu Zhuanhang aqui não significa licenciamento temporário, como parece indicar a tradução prévia. Significa transferência permanente e irrevogável. Ela virou o documento apontando para outra seção. E essa parte menciona que tal transferência inclui todas as patentes registradas e pendentes, bem como tecnologias em desenvolvimento, não divulgadas. A sala parecia ter sido atingida por um raio. Ricardo Mendes olhava para Helena como se visse um fantasma. Na tela, o Sr. Zhang falou rapidamente em mandarim. Helena respondeu no mesmo idioma, sua fluência impecável. A conversa durou menos de 1 minuto, mas transformou o ambiente. O que ele disse? Exigiu Ricardo, olhando de Helena para a tela. Helena respirou fundo. Ele admitiu a cláusula. Disse que é apenas negócios. O caos irrompeu na sala. Diretores gritavam uns com os outros, alguns batiam na mesa, outros digitavam, freneticamente em seus celulares. O diretor financeiro deixou-se cair em uma cadeira, pálido como cera. Se assinassem esse contrato, continuou Helena, sua voz estranhamente calma em meio ao caos, a constelação perderia tudo, absolutamente tudo. Ricardo Mendes caminhou até ela, seus olhos estudando cada centímetro de seu rosto, como se tentasse decifrar um enigma. Quem é você? Perguntou, quase sussurrando. Helena sentiu o peso de sua própria história pressionando seus ombros. Anos de estudo, noites, sem dormir, pesquisas premiadas e depois a queda, a revolução em seu país, a fuga, a sobrevivência. Apenas a faxineira, senhor, respondeu devolvendo o documento. Posso voltar ao meu trabalho agora? Enquanto se virava para sair, Ricardo segurou seu braço. Não, você não vai a lugar nenhum. A sala de reuniões havia sido esvaziada. Apenas 3 pessoas permaneciam. Ricardo Mendes, sentado na cabeceira da mesa oval, Cristina Vasconcelos, a diretora de recursos humanos, uma mulher de 50 anos, com expressão analítica, e Helena, ainda vestindo seu uniforme cinza, sentada desconfortavelmente em uma cadeira de couro italiano que provavelmente custava mais que seu aluguel mensal. O silêncio era interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede e pelo som dos dedos de Cristina deslizando pela tela do tablet, onde consultava o arquivo de funcionários.
Helena Álvares, 36 anos, nacionalidade venezuelana. Recitou Cristina, ajustando os óculos. Contratada pela empresa terceirizada de limpeza há 3 meses. Ricardo tamborilava os dedos sobre a mesa, estudando Helena com intensidade desconcertante. E antes disso? Perguntou ele. Não temos registros detalhados. A terceirizada apenas fornece documentos básicos. Helena mantinha as costas retas, as mãos repousando sobre o colo. Anos de disciplina acadêmica haviam moldado sua postura. Mesmo vestindo um uniforme de faxineira, havia algo inegavelmente digno em sua presença. 3 doutorados foi o que você disse no calor do momento. Ricardo inclinou-se para a frente. Isso é verdade ou foi um blefe para impressionar? Um leve sorriso surgiu nos lábios de Helena. Linguística comparada pela Universidade Central da Venezuela, filologia clássica pela Sorbonne e estudos orientais pela Universidade de Pequim, respondeu ela sem hesitação. Além de mestrado em Direito Internacional e especializações em 6 idiomas antigos. Cristina deixou escapar um suspiro audível. Por que uma mulher com suas qualificações está limpando escritórios? Perguntou Ricardo, inclinando a cabeça. Helena olhou pela janela panorâmica. Lá fora, o céu de São Paulo começava a ganhar tons alaranjados. Quantas vezes ela havia contemplado aquele mesmo horizonte enquanto passava o pano nos vidros? Quando você perde tudo, Sr. Mendes, você faz o que é necessário para sobreviver, respondeu finalmente. Meus diplomas não alimentam ninguém, Cu. Quando você é uma refugiada com visto provisório. Ricardo trocou olhares com Cristina. Havia algo diferente em seus olhos agora. Não era mais o desprezo ou a raiva, mas uma curiosidade genuína. Você salvou esta empresa hoje, disse ele, quebrando o silêncio. 3 bilhões de investimento, e toda a nossa propriedade intelectual estavam em jogo. Apenas li o que estava escrito, respondeu Helena com simplicidade. Ricardo se levantou, caminhando até a janela. Não seja modesta, doutora Álvares. Você acabou de desmascarar uma das mais sofisticadas tentativas de aquisição hostil que já vi em 30 anos de mercado. Ele se virou encarando-a. Por que não disse nada antes? Por que esconder quem você é? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Helena sentiu um nó na garganta. As memórias vieram como uma enxurrada. Os aplausos nas conferências internacionais, os livros publicados e depois o caos, a perseguição, a fuga desesperada. Quando cheguei aqui, tentei. Enviei centenas de currículos. Ela sorriu amargamente. Mas ninguém contrata uma imigrante com qualificações demais e sem validação de diplomas que mal fala o idioma local. E agora você fala português perfeitamente, observou Cristina. Aprendi em 8 meses. Helena deu de Disney's ombros como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tenho facilidade com idiomas. Ricardo voltou à sua cadeira, uma decisão claramente formada em seu rosto. Quero contratá-la, declarou. Não como faxineira, obviamente, como consultora sênior de negócios internacionais. O coração de Helena acelerou, mas seu rosto permaneceu impassível. Com todo respeito, Sr. Mendes, por que eu aceitaria? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Cristina levantou as sobrancelhas, igualmente atônita. Estou oferecendo um cargo executivo, salário 6 vezes maior, benefícios. Ele gesticulou como se as vantagens fossem óbvias. Helena se levantou lentamente, alisando o uniforme surrado. Há 3 horas, eu era invisível para o senhor e todos nesta empresa. Era a que não serve nem para trazer café. Ela manteve a voz calma, mas firme. Por que eu trabalharia para alguém que só vê valor em mim depois que provei ser útil? O rosto de Ricardo enrubesceu. Não estava acostumado a ser questionado, muito menos por alguém que até aquela tarde consideraria dispensável. Isso foi um momento infeliz. Estávamos todos sob pressão. A pressão não cria defeitos de caráter, Sr. Mendes. Apenas os revela. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Cristina olhava de um para o outro, claramente desconfortável. O que você quer, então? Perguntou Ricardo finalmente, um tom de frustração em sua voz. Helena caminhou até a porta, então se virou. Respeito! Não só para mim, mas para cada pessoa invisível que mantém seu império funcionando.
Ela fez uma pausa. Quando estiver pronto para oferecer isso, talvez possamos conversar. Enquanto Helena fechava a porta atrás de si, deixou Ricardo, Mendes em um estado que poucos haviam testemunhado, completamente sem palavras. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, o episódio da faxineira poliglota havia percorrido todos os 42 andares da Constelação Empreendimentos. Funcionários cochichavam nos corredores. No refeitório, grupos se formavam para discutir os detalhes mais recentes do acontecido. Versões cada vez mais exageradas surgiam a cada hora. Ouvi dizer que ela falou em 7 idiomas diferentes. Um amigo do departamento jurídico me contou que ela desmascarou uma conspiração internacional. Parece que ela era uma espécie de agente secreta no país dela. Helena sentou-se sozinha no canto mais afastado do refeitório dos funcionários, no subsolo do prédio. Comia sua marmita em silêncio, tentando ignorar os olhares curiosos e os sussurros mal disfarçados. Luciana, uma das cozinheiras, aproximou-se com um sorriso caloroso. "Café fresquinho", ofereceu levantando o bule. "Obrigada", respondeu Helena, estendendo sua caneca simples. "É verdade que você tem 3 doutorados?", perguntou Luciana, incapaz de conter a curiosidade. Helena assentiu discretamente, tomando um gole do café. "Meu filho está tentando entrar na faculdade, primeiro da família." Os olhos de Luciana brilhavam de orgulho. "Às vezes ele quase desiste. Diz que gente como nós não chega lá." "Ele está errado", respondeu Helena, com um sorriso genuíno. "Diga a ele que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você." O momento foi interrompido por Márcio, o supervisor da equipe de limpeza, que se aproximou com expressão séria. "Helena, o chefão quer ver você. Agora." Um burburinho percorreu o refeitório. Helena terminou seu café com calma, como se aquilo fosse apenas mais um dia comum. Internamente, porém, seu coração acelerava. Na cobertura do edifício, o escritório de Ricardo Mendes ocupava quase todo o andar. Paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, a cidade infinita que se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Helena foi conduzida através de uma série de antessalas por uma secretária de expressão severa. Ricardo estava de pé junto à janela, observando a metrópole. Ao ouvir a porta se abrir, virou-se. Parecia ter envelhecido anos em um único dia. "Obrigado por vir, doutora Álvarez", disse ele, indicando uma poltrona. "Por favor." Helena sentou-se, notando que Ricardo havia usado seu título acadêmico. Uma pequena, mas significativa mudança. "Ainda estou no meu horário de trabalho, Sr. Mendes", respondeu ela. Não tinha muita escolha. Ricardo esboçou um sorriso cansado. "Justo." Ele sentou-se na poltrona ao lado, não atrás da imponente mesa de trabalho como seria esperado. "Passei a noite refletindo sobre nossa conversa." Helena esperou em silêncio. Aprendera há muito tempo o poder de não preencher vazios conversacionais. "Você estava certa", admitiu Ricardo finalmente, as palavras parecendo custar-lhe um esforço tremendo. "Sobre o caráter, sobre a pressão apenas. Revelar o que já existe." Ele abriu uma pasta que repousava sobre a mesa de centro. "Mandei investigar o seu passado. Espero que entenda que era necessário." Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Há anos vivia com medo de ser descoberta, de ter seu passado exposto. "O que exatamente você descobriu?" perguntou, mantendo a voz firme. Ricardo folheou alguns documentos. "Você foi uma das mais respeitadas linguistas da América Latina, consulente da Unesco, professora visitante em 5 universidades de prestígio mundial." Ele virou a página. "Até que o regime em seu país mudou. Seu nome aparece em uma lista de inimigos do Estado. Você fugiu com apenas uma mala." Helena olhou pela janela tentando disfarçar o turbilhão de emoções. "História antiga", disse com falsa indiferença. "Você perdeu tudo. Família, carreira, identidade." Ricardo fechou a pasta. E ainda assim manteve sua dignidade, sua integridade. Helena sentiu lágrimas se formando, mas recusou-se a deixá-las cair. Não ali. Não na frente dele. "O que você quer, Ricardo?" perguntou diretamente, usando seu primeiro nome pela primeira vez.
Quero fazer as coisas do jeito certo desta vez. Ele se inclinou para a frente. Você me deu uma lição que eu precisava desesperadamente aprender e salvou a empresa no processo. Ricardo estendeu outra pasta. Helena a abriu com cautela. Um contrato? Perguntou folheando as páginas. Não estou oferecendo um emprego. Estou propondo uma parceria. Ricardo apontou para os termos. Quero criar uma divisão de consultoria internacional dentro da Constelação, com você no comando. Autonomia total, participação nos lucros, orçamento próprio. Helena examinou o documento com olhos treinados. Os termos eram surpreendentemente generosos. Por quê? Perguntou levantando o olhar. Porque você enxerga o que ninguém mais vê. Ricardo levantou-se, caminhando até um pequeno bar no canto da sala. E porque estou farto de ser o homem que você conheceu ontem. Ele serviu água em 2 copos, oferecendo um a Helena. Tenho uma proposta adicional, continuou. A Fundação Constelação oferece bolsas de estudo para jovens promissores. Quero expandir o programa para incluir refugiados e imigrantes com formação acadêmica, mas sem reconhecimento no Brasil. Os olhos de Helena brilharam com uma emoção que não conseguiu esconder. Pessoas como eu. Exatamente. Talentos invisíveis, desperdiçados em trabalhos muito abaixo de suas capacidades. Ricardo bebeu um gole de água. E quero que você lidere essa iniciativa também. Helena sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. Não apenas para si, mas para outros que compartilhavam sua situação. Estou ouvindo, disse ela colocando o copo sobre a mesa. Quando deixou o escritório de Ricardo 1 hora depois, Helena carregava mais que um contrato. Carregava uma possibilidade de reconstrução que até o dia anterior parecia um sonho impossível. No elevador, sozinha, permitiu-se finalmente sorrir. A sala que Helena recebeu no 13º do andar tinha paredes de vidro e uma vista que deixava qualquer um sem fôlego. Nos primeiros dias, ela se pegava parando no meio de uma leitura para contemplar o horizonte de São Paulo, maravilhada com as reviravoltas da vida. Seu escritório, antes vazio, agora exibia suas novas credenciais emolduradas, os diplomas recuperados através de contatos internacionais e devidamente reconhecidos, graças aos advogados da empresa. Sobre sua mesa, uma placa discreta anunciava: Doutora Helena Álvares, diretora de Relações Internacionais. A transição não foi fácil. Os olhares curiosos a seguiam pelos corredores. Alguns executivos, especialmente aqueles presentes no dia da revelação, evitavam seu olhar. Outros demonstravam um respeito recém-descoberto que beirava o desconforto. Mas havia também aqueles que não conseguiam aceitar a mudança, como Augusto Serrano, diretor financeiro, que entrou em seu escritório. Raio sem bater. Impressionante como a decoração mudou desde que isso era um armário de vassouras, comentou ele, com um falso tom jovial. Helena levantou os olhos dos documentos que analisava. Posso ajudá-lo, Sr. Serrano? Augusto sentou-se, sem ser convidado, ajustando o nó da gravata. Na verdade, vim ajudá-la. Seu sorriso não alcançava os olhos. Deve ser difícil se adaptar a um ambiente corporativo depois de, outras experiências. Helena colocou a caneta sobre a mesa, entrelaçando os dedos. Fui chefe do Departamento de Linguística Aplicada na Universidade Central por 6 anos, Sr. Serrano. Gerenciei equipes internacionais e orçamentos substanciais. Ela sorriu educadamente. Mas agradeço sua preocupação. O sorriso de Augusto vacilou. Mesmo assim, o mundo corporativo tem suas particularidades, especialmente para alguém que chegou tão repentinamente. Repentinamente? Helena inclinou levemente a cabeça. Interessante escolha de palavras para alguém que estava na sala quando traduziu o contrato que salvou esta empresa. Augusto pigarreou, visivelmente desconfortável. Justamente. Muitos consideram que Ricardo agiu por impulso. Gratidão é uma coisa, mas entregar uma diretoria a alguém sem histórico no mercado? Sem histórico. Helena abriu uma pasta, extraindo alguns documentos. Curioso. Estive revisando os contratos da Ásia. Descobri algumas inconsistências nas traduções anteriores que poderiam ter custado milhões à empresa. Ela deslizou as páginas para Augusto, particularmente neste, que leva sua assinatura.
Rosto de Augusto empalideceu, enquanto seus olhos percorriam o documento. Isso foi um erro de tradução do departamento jurídico. Naturalmente, Helena recolheu os documentos. Pretendo apresentar uma análise completa na reunião de diretoria amanhã. A menos que prefira discutir isso em particular antes, Augusto levantou-se rapidamente. Vou revisar isso com a equipe. Deve haver uma explicação. Tenho certeza que sim, respondeu Helena, voltando sua atenção aos papéis em sua mesa. Tenha um bom dia, Sr. Serrano. Quando ele saiu, Helena soltou um longo suspiro. Não era ingênua. Sabia que havia criado inimigos poderosos dentro da organização. Pessoas que a viam como uma ameaça, uma intrusa que acendera rápido demais. Seu telefone tocou. Era Marina, sua nova assistente. Doutora Álvares, os candidatos para o programa de bolsas chegaram. Helena sentiu uma onda de entusiasmo substituir o cansaço. Mande-os entrar, por favor. A porta se abriu, revelando 5 pessoas, de diferentes idades e origens. Helena reconheceu nos olhos deles o mesmo misto de esperança e apreensão que ela mesma carregara por tanto tempo. Uma mulher síria, ex-professora universitária, um engenheiro congolês, uma matemática cubana, um médico haitiano, uma economista venezuelana, todos refugiados, todos invisíveis até agora. Bem-vindos, disse Helena, levantando-se para recebê-los. Meu nome é Helena Álvares e tenho uma proposta para vocês. Enquanto explicava o programa de bolsas e o plano de integração profissional, Helena sentiu algo se curando dentro de si. Cada história que ouvia ecoava fragmentos da sua própria. Cada sorriso hesitante que via brotar representava uma possibilidade de reconstrução. Ao final da reunião, quando todos já haviam saído, Helena permaneceu sentada, olhando para a cidade que se estendia lá fora. Sua cidade agora, de alguma forma? Ricardo bateu levemente na porta entreaberta. Como foi? Perguntou entrando. Melhor do que eu esperava, respondeu Helena, um sorriso genuíno em seu rosto. Eles são brilhantes, Ricardo. O desperdício de potencial é criminoso. Ricardo assentiu, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Ouvi sobre seu encontro com Augusto. Helena ergueu uma sobrancelha. As notícias correm rápido. Ele foi direto ao meu escritório bastante agitado. Ricardo sorriu. Algo sobre você ter encontrado erros em contratos antigos. Não erros, inconsistência, convenientes. Ricardo soltou um suspiro cansado. Você percebe que está mexendo em um ninho de vespas, não é? Helena olhou, diretamente nos olhos dele. Você me contratou porque sou capaz de ver o que outros não veem, ou querem esconder. Algo mudou no olhar de Ricardo. Uma mistura de admiração e preocupação. Só tenha cuidado. Augusto tem muitos aliados. Pessoas que estão aqui há décadas. Helena levantou-se aproximando-se da janela. Sabe o que aprendi sendo invisível por tanto tempo, Ricardo? Ela observou os pontilhos de luz que começavam a se acender na cidade com o cair da tarde. Quando ninguém te nota, você consegue ver tudo. A chuva castigava as janelas do apartamento de Helena com força implacável. Novembro chegara com tempestades violentas que transformavam as ruas de São Paulo em rios temporários. Sentada em sua pequena mesa de jantar, ela revisava documentos enquanto o noticiário internacional murmurava na televisão. Seu novo apartamento, embora modesto, era infinitamente melhor que o quarto que alugava nos fundos de uma casa em Itaquera. Aqui havia espaço para seus livros, uma pequena varanda e, o mais importante, silêncio. Depois de meses dormindo ao som de conversas alheias e músicas altas, o silêncio era um luxo que Helena apreciava profundamente. O noticiário mudou para uma reportagem sobre a situação política na Venezuela. Helena aumentou o volume, seu coração apertando ao ver imagens de sua terra natal. O rosto do atual presidente apareceu na tela, seguido por imagens de protestos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. O identificador de chamadas mostrava número desconhecido. Helena hesitou, então atendeu. Alô? Silêncio. Depois, uma respiração. Helena Álvares. A voz masculina falava em espanhol com o inconfundível sotaque venezuelano. Quem está falando?
Perguntou ela também em espanhol, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Uma pessoa que sabe quem você realmente é. A voz era baixa, calculada. Que sabe o que você fez. Helena sentiu o sangue gelar. Instintivamente olhou para a porta, verificando se estava trancada. Não sei do que está falando, respondeu, tentando manter a voz firme. Os arquivos que você levou antes de fugir. As provas. A voz fez uma pausa. Eles ainda estão procurando por você, sabia? O novo regime pode ter mudado de nome, mas as pessoas são as mesmas. Helena desligou o telefone bruscamente, as mãos tremendo. Respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Poderia ser apenas um trote. Alguém que ouvira sobre sua história e decidira assustá-la. Mas como sabiam dos arquivos? Antes de fugir da Venezuela, Helena havia copiado documentos cruciais. Provas de corrupção, desvio de fundos internacionais, envolvimento do governo com grupos criminosos, informações que havia descoberto enquanto trabalhava como tradutora em conferências diplomáticas. Informações que a tornaram um alvo. O telefone tocou novamente. Helena deixou tocar, observando-o como se fosse uma bomba prestes a explodir. Na quinta chamada, atendeu sem dizer nada. Não desligue, disse a mesma voz. Não sou seu inimigo. Trabalhei com seu irmão. A menção a Carlos fez Helena agarrar o telefone com força. Meu irmão está morto, respondeu, a voz embargada. Eu sei. Eu estava lá quando aconteceu. A voz ficou mais suave. Ele me disse onde encontrar. Você, se as coisas dessem errado. Helena sentou-se, as pernas subitamente fracas. Quem é você? Meu nome é Rafael. Era professor de História na Universidade Central, como seu irmão. Ele fez uma pausa. Precisamos nos encontrar. É sobre os arquivos. Pessoas estão morrendo, Helena. Como sei que posso confiar em você? Carlos sempre carregava uma moeda de prata no bolso. Dizia que era um presente da irmã mais velha, que enquanto a tivesse, estaria protegido. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Helena. Ninguém além dela e Carlos sabia sobre aquela moeda. Onde você está? Perguntou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Acabei de chegar a São Paulo. Estou em um hotel na Avenida Paulista. Rafael hesitou. Não estou sozinho, Helena. Trouxe alguém que você vai querer ver. O coração de Helena acelerou. Quem? Sofia. Helena deixou escapar um som estrangulado. Sofia, sua sobrinha de 12 anos, a filha de Carlos, que ela acreditava ter ido para a Espanha com a mãe após a morte do pai. Como ela está? Assustada, confusa. A voz de Rafael ficou mais baixa. A mãe dela foi detida há 3 semanas. Consegui tirá-la do país antes que as autoridades a levassem também. Helena fechou os olhos, tentando processar tudo. Depois de quase 2 anos acreditando que sua família estava longe, mas segura, a realidade a atingia como um trem. O que você quer de mim? Perguntou finalmente. Os arquivos, Helena, precisamos torná-los públicos. Agora. Helena olhou para a estante da sala. Atrás de uma fileira de livros antigos, escondido em uma caixa de aparência inocente, estava um disco rígido externo. Toda a verdade guardada como uma bomba relógio. É perigoso demais, disse ela. Já não bastam as vidas que foram perdidas? É mais perigoso manter em segredo. A voz de Rafael endureceu. O novo regime está negociando acordos internacionais, usando o mesmo esquema de corrupção, mas em escala maior. Se não os expusermos agora... Preciso pensar, interrompeu Helena. Não temos tempo. Rafael respirou fundo. Sofia pergunta por você todos os dias. Acha que você pode salvá-la? Como nos contos que você contava quando ela era pequena, um soluço escapou da garganta de Helena. Mande o endereço do hotel. Estarei aí em 1 hora. Depois de desligar, Helena permaneceu imóvel por alguns minutos, deixando que a realidade a envolvesse completamente. Seu passado, que acreditava ter deixado para trás, acabara de bater à sua porta. Com movimentos mecânicos, dirigiu-se à estante. Removeu os livros e pegou a caixa escondida. Dentro, além do disco rígido, havia uma foto antiga. Ela, Carlos e Sofia, sorrindo em frente a uma praia.
Uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Enquanto se preparava para sair, Helena sentiu o peso da escolha que teria que fazer. Os arquivos poderiam expor a verdade sobre o regime, mas a que custo? Quem mais seria sacrificado no processo? A chuva continuava a cair impiedosamente quando ela pegou um guarda-chuva e saiu, carregando o passado nas mãos e o futuro incerto no coração. O hotel na Avenida Paulista não era luxuoso, mas tampouco era o tipo de lugar que levantaria suspeitas. Helena caminhou pelo saguão com passos firmes, o coração batendo tão forte que temia que outros pudessem ouvi-lo. Subiu até o quarto andar e parou diante da porta 412. Respirou fundo, ajeitou a bolsa onde carregava o disco rígido e bateu, 3 vezes como combinado. A porta se abriu alguns centímetros, revelando parte de um rosto masculino. Olhos castanhos escuros, desconfiados, examinaram-na da cabeça aos pés. Helena, a voz era a mesma do telefone. Rafael, respondeu ela, não como pergunta, mas como confirmação. A porta se abriu completamente. O homem, diante dela, tinha cerca de 50 anos. Cabelos grisalhos cortados rente à cabeça e uma cicatriz fina que descia da têmpora esquerda até a bochecha. Vestia roupas simples e discretas, o tipo de vestimenta que não atrairia olhares. Entre rápido, disse ele, verificando o corredor antes de fechar a porta. O quarto era simples. 2 camas de solteiro, uma pequena mesa com 2 cadeiras, televisão antiga. Na cama mais próxima à janela, uma menina estava sentada abraçando os joelhos. Ao ver Helena, seus olhos se arregalaram. Tia Helena? A voz era pequena, hesitante, como se temesse que fosse uma ilusão. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Sofia havia crescido tanto. Não era mais a garotinha de tranças que guardava em suas memórias, mas uma pré-adolescente com olhos que haviam visto coisas demais para sua idade. Sofia. Helena abriu os braços, incapaz de dizer mais. A menina correu, jogando-se nos braços da tia com uma força que quase as derrubou. Helena a abraçou firmemente, sentindo as lágrimas da sobrinha molharem sua blusa. Você está realmente aqui, soluçou Sofia. Eu sabia que te encontraríamos. Helena acariciou os cabelos da menina, olhando por cima de sua cabeça para Rafael, que observava a cena com uma expressão indecifrável. Quanto tempo vocês estão no Brasil? Perguntou Helena, ainda abraçada à sobrinha. 3 dias, respondeu Rafael, sentando-se em uma das cadeiras. Tivemos que fazer uma rota complicada. Venezuela, Colômbia, Peru, Brasil, usando diferentes documentos. Helena assentiu, compreendendo. Ela mesma havia usado uma rota similar em sua fuga. Como você conseguiu os documentos para ela? Rafael trocou um olhar rápido com Sofia. Tenho contatos, ex-alunos que trabalham em lugares estratégicos. Ele fez um gesto para que Helena se sentasse. Mas não foi fácil. Estão vigiando as fronteiras com atenção especial para crianças. Helena guiou Sofia até a cama, sentando-se ao seu lado, ainda segurando sua mão. Sofia, preciso conversar com Rafael sobre algumas coisas complicadas. Helena olhou nos olhos da sobrinha. Você se importaria de assistir um pouco de TV enquanto conversamos? Sofia olhou de Helena para Rafael, então assentiu relutantemente. Vocês vão falar sobre mamãe? Perguntou, sua voz subitamente mais velha que seus anos. Helena engoliu, em seco. Sim, querida. E sobre como vamos ajudá-la? Sofia pegou o controle remoto e ligou a televisão, aumentando o volume. Sei que vocês querem que eu não ouça, disse ela, surpreendendo Helena com sua perspicácia. Mas já sei o que aconteceu com papai e com mamãe. Não sou mais criança. Helena trocou olhares com Rafael, que deu de ombros como quem diz, ela tem razão. Vamos conversar ali, disse Helena, apontando para a pequena varanda do quarto. Ficaremos onde você pode nos ver, ok? Sofia assentiu, voltando sua atenção para a televisão, embora Helena pudesse perceber que a menina estava longe de estar absorta no programa. Na varanda, Helena e Rafael sentaram-se em 2 cadeiras de plástico. Lá fora, a chuva havia diminuído para uma garoa persistente e as luzes da Avenida Paulista cintilavam através das gotas d'água. Você trouxe?
Perguntou Rafael, olhando para a bolsa de Helena. Ela assentiu, mas não fez menção de abri-la. Antes preciso saber exatamente o que aconteceu com Lucia e como Sofia acabou com você. Rafael esfregou o rosto cansado. Lucia estava trabalhando na embaixada espanhola. Emprego de fachada, na verdade. Ele baixou a voz. Ela era nossa informante. Depois da morte de Carlos, continuou passando informações sobre as operações do regime. Helena piscou atordoada. Minha cunhada era espiã? Não exatamente. Ela queria justiça para Carlos. Queria que os responsáveis pagassem. Rafael olhou brevemente para Sofia através da porta de vidro. Há 3 semanas interceptaram uma de suas comunicações. Foi presa no mesmo dia. E Sofia? Lucia tinha um plano de emergência. Sofia sabia que se algo acontecesse com a mãe, deveria ir para a casa da professora de piano. Rafael sorriu tristemente. A professora era nossa colaboradora. Ela me contatou imediatamente. Helena balançou a cabeça, tentando processar. Tudo. E agora você quer usar os arquivos para expor o regime. Mesmo sabendo que isso pode piorar a situação de Lucia, Rafael inclinou-se para frente, os olhos intensos. É justamente o contrário, Helena. Esses arquivos são a única chance de Lucia e de todos os outros presos políticos. Como? O regime está negociando acordos comerciais internacionais. Precisa parecer legítimo, respeitável. Rafael falou rapidamente, com urgência. Se expusermos a corrupção agora, a pressão internacional pode forçá-los a libertar os prisioneiros como gesto de boa-fé. Helena olhou para dentro do quarto, onde Sofia fingia assistir televisão. Ou podem simplesmente eliminá-los para destruir evidências. É um risco, admitiu Rafael. Mas já estamos trabalhando com jornalistas internacionais. O caso terá visibilidade máxima. Helena abriu a bolsa lentamente e retirou o disco rígido. Há mais de 2 anos venho carregando isso comigo, pensando se valeria a pena o risco. Ela olhou para o pequeno dispositivo. Quantas vidas mais serão afetadas se eu entregar isso a você? Rafael cobriu a mão de Helena com a sua. E quantas serão salvas? Ele fez uma pausa. Carlos morreu por causa dessas informações. Ele acreditava que valiam o sacrifício. Helena sentiu o peso das palavras. Seu irmão, sempre o idealista, sempre o herói. Enquanto ela escolhera fugir e se esconder, não posso simplesmente entregar isso e voltar para minha vida, Rafael. Sofia, Helena olhou para a sobrinha. Ela precisa de alguém. Eu sei, Rafael hesitou. Na verdade, há mais uma coisa que preciso pedir. Helena ergueu as sobrancelhas, esperando. Preciso que você venha conosco amanhã, para um encontro com os jornalistas. Ele apertou levemente a mão dela. Sua presença dará credibilidade. Você é a fonte original. A pessoa que reuniu as provas. Helena sentiu o estômago afundar. Isso significa me expor completamente. Sim. Rafael não tentou suavizar a verdade. Significa que você não poderá mais se esconder. Helena olhou novamente para Sofia. A menina havia adormecido, a televisão ainda ligada iluminando seu rosto jovem com um brilho azulado. Se eu fizer isso, quero sua promessa de que Sofia ficará comigo depois. Helena encarou Rafael. Não importa o que aconteça. Rafael assentiu solenemente. Você tem minha palavra. Helena levantou-se segurando firmemente o disco rígido. Então vamos fazer isso direito. O sol mal havia nascido quando Helena chegou à constelação. Empreendimentos. O prédio, àquela hora, era um gigante adormecido com apenas alguns seguranças e o pessoal da limpeza matinal circulando pelos corredores silenciosos. Helena usou seu cartão de acesso para entrar no elevador executivo. No 42º andar, as luzes se acenderam automaticamente quando ela pisou no corredor. Caminhou até seu escritório, mas não entrou. Em vez disso, seguiu até o final do corredor, parando diante da imponente porta dupla que dava acesso à sala de Ricardo Mendes. Hesitou por um momento. Então usou o código de emergência que Ricardo havia lhe dado no mês anterior. Para crises que não podem esperar o amanhecer, ele havia dito. A porta se abriu silenciosamente. Helena entrou, acendendo apenas a luz da antessala. Sentou-se em uma das poltronas e pegou o telefone, discando um número que sabia de cor. Ricardo atendeu no terceiro toque, a voz rouca de sono.
São 5h40 da manhã. Isso melhor. Ser importante. Preciso de sua ajuda, disse Helena sem preâmbulos. Estou no seu escritório. Houve um momento de silêncio, então o som de movimento. Estarei aí em 20 minutos, respondeu ele antes de desligar. Helena aproveitou o tempo para preparar café na pequena máquina italiana que Ricardo mantinha em seu escritório. O aroma rico preencheu o ambiente, trazendo um estranho conforto à situação surreal. Exatamente 18 minutos depois, as portas do elevador se abriram e Ricardo apareceu. Vestia jeans e um suéter cinza, os cabelos ainda úmidos do banho, rápido. Helena nunca o havia visto sem terno e a visão a pegou de surpresa. Isso deve ser realmente grave, comentou ele, aceitando a xícara de café que ela oferecia. Para você me chamar antes do amanhecer. Helena indicou que ele se sentasse. Minha sobrinha está em São Paulo, disse ela, optando pela franqueza direta. Achei que ela estivesse segura na Espanha, mas não está. A mãe dela foi presa pelo regime venezuelano. Ricardo absorveu a informação em silêncio, os olhos fixos em Helena. E você precisa da Mi. Caio ajuda para protegê-la. E para fazer a coisa certa, mesmo que isso coloque minha posição aqui em risco. Helena explicou rapidamente sobre os arquivos, Rafael e o plano de expor a corrupção através da imprensa internacional. Durante todo o relato, Ricardo permaneceu em silêncio, apenas ocasionalmente franzindo a testa ou assentindo. Entendo por que isso não podia esperar, disse ele finalmente, colocando a xícara vazia sobre a mesa. Mas não entendo por que veio a mim. Helena o encarou diretamente. Porque você tem influência. Contatos na política, na mídia, no judiciário. Ela fez uma pausa. E porque, apesar de todas as suas falhas, Ricardo, você tem um senso de justiça que vai além dos negócios. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. Você me dá mais crédito do que mereço, Helena. Talvez. Ou talvez eu veja algo em você que outros não veem. Ela se inclinou para a frente. Como você viu algo em mim quando eu era apenas a faxineira. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela. O sol começava a dourar os edifícios da cidade, criando um espetáculo de luz e sombra. O que exatamente você está me pedindo? Proteção para Sofia. Um lugar seguro para ela ficar enquanto isso se desenrola. E... Helena respirou fundo. Apoio institucional quando a história vier à tona, para dar credibilidade e proteção adicional. Ricardo se virou analisando-a com um olhar penetrante. Você percebe que isso pode comprometer a constelação? Temos negócios na Venezuela, contratos com empresas estatais. Sim, e ainda. Assim me pede isso? Helena sustentou o olhar dele. Estou pedindo que você faça a escolha que seu pai teria feito. Ricardo pareceu fisicamente atingido por aquelas palavras. Ele raramente falava sobre seu pai, o fundador da constelação, conhecido por sua integridade feroz em um mercado muitas vezes corrupto. Golpe baixo, doutora Álvares, murmurou ele, mas não havia raiva em sua voz. Só estou lembrando você, de quem realmente é, respondeu ela suavemente. Por baixo dos ternos caros e das reuniões de diretoria. Ricardo voltou a sentar-se, pensativo. Tenho uma casa no Morumbi, isolada, com segurança privada. Ele tirou um cartão do bolso e anotou algo no verso. Este é o endereço e o código do portão. Leve sua sobrinha para lá hoje. Helena aceitou o cartão, sentindo um peso se levantar de seus ombros. Obrigada. Quanto ao apoio institucional, Ricardo entrelaçou os dedos. Preciso ver esses arquivos primeiro. Avaliar o impacto potencial. Claro. E Helena? O tom dele endureceu ligeiramente. Se isso envolver qualquer coisa ilegal da parte da constelação, qualquer contrato suspeito que tenhamos assinado sem conhecimento pleno, não é sobre a constelação, garantiu Helena. É sobre um regime que destruiu meu país. E matou meu irmão. Ricardo assentiu lentamente. Traga os arquivos e sua sobrinha à casa às 14h. Estarei lá. Ele fez uma pausa. E traga esse Rafael também. Quero conhecer o homem que arriscou tudo para salvar sua sobrinha. Helena se levantou, estendendo a mão. Parece que continua em dívida com você, Ricardo. Ele apertou a mão dela, segurando-a um pouco mais que o necessário.
Não há dívida entre aliados, Helena. Quando ela já estava na porta, Ricardo a chamou novamente. Uma última coisa. Seu rosto tinha uma expressão séria. Seja qual for o resultado disso tudo, seu lugar na constelação está garantido. Você tem minha palavra. Helena sentiu uma emoção inesperada diante daquelas palavras. Não era apenas a garantia de segurança profissional, mas algo mais profundo. A certeza de que não estava mais sozinha. Obrigada, disse simplesmente antes de sair. No elevador vazio, permitiu-se um momento de esperança. Talvez, apenas talvez, desta vez as coisas dessem certo. A casa de Ricardo no Morumbi era uma mansão modernista, construída em 3 níveis que desciam suavemente pela encosta de um morro arborizado. Paredes de vidro alternavam-se com concreto aparente, criando um jogo de transparência e privacidade. O amplo jardim, com sua piscina de borda infinita, oferecia uma vista panorâmica da cidade. Helena, Sofia e Rafael foram recebidos por uma governanta discreta, que os conduziu até uma sala de estar no nível intermediário da casa. As portas de vidro estavam abertas, permitindo que a brisa da tarde circulasse livremente. "O Sr. Mendes chegará em alguns minutos", informou a governanta. "Fiquem à vontade." Sofia aproximou-se timidamente da varanda, maravilhada com a vista. "Essa casa é maior que nossa escola inteira", comentou ela, olhando para Helena. Rafael mantinha-se tenso, examinando o ambiente com olhos desconfiados. "Tem certeza que podemos confiar nele?", murmurou para Helena quando Sofia se afastou para explorar o jardim. "Não", respondeu Helena honestamente, "mas neste momento ele é nossa melhor opção." O som de passos anunciou a chegada de Ricardo. Ele entrou na sala vestindo roupas casuais, mas ainda assim elegantes, calças de linho claras e uma camisa azul marinho de mangas curtas. "Doutora Álvares", cumprimentou ele antes de voltar-se para Rafael. "E você deve ser o professor Domingues." Rafael pareceu surpreso ao ouvir seu sobrenome. "Fiz minha lição de casa", explicou Ricardo, estendendo a mão. "Professor de História Contemporânea, especialista em movimentos sociais latino-americanos. Publicou 3 livros e dezenas de artigos acadêmicos. Até ser afastado por atividades subversivas." Rafael apertou a mão de Ricardo com cautela. "Impressionante. A menina no jardim deve ser Sofia", continuou Ricardo, olhando pela porta de vidro. "Ela se parece com você, Helena." "Ela tem os olhos do meu irmão", respondeu Helena com um leve tremor na voz. Ricardo indicou os sofás. "Sentem-se, por favor. Temos muito a discutir." Nos 30 minutos seguintes, Helena e Rafael explicaram detalhadamente o conteúdo dos arquivos. Ricardo ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais, mas principalmente absorvendo a magnitude das informações. "Este é o disco", disse Helena finalmente, colocando o dispositivo sobre a mesa de centro. "Todos os documentos originais, transcrições de reuniões, registros bancários, contratos de fachada. Tudo." Ricardo pegou o disco, examinando-o pensativamente. "E vocês planejam entregar isso a jornalistas?" "Hoje, há uma rede internacional específica", explicou Rafael. "Tenho contato com uma jornalista belga, Elise Dupont. Ela trabalha com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos." Ricardo assentiu, reconhecendo o nome. "Os mesmos dos Panama Papers." "Exatamente", confirmou Rafael. "Eles têm a estrutura necessária para proteger as fontes e garantir que a história tenha impacto global." Ricardo devolveu o disco a Helena. "O que vocês precisam de mim exatamente?" Helena e Rafael trocaram olhares. "Primeiro, um lugar seguro para Sofia", começou Helena. "Segundo, apoio logístico para o encontro com os jornalistas. E terceiro, legitimidade institucional", completou Ricardo. "O peso do nome Constelação por trás das denúncias." "Sim." Ricardo levantou-se caminhando até a varanda. Observou Sofia por alguns momentos, a menina agora sentada à beira da piscina, balançando os pés na água. "Vocês sabem que isso vai despertar a ira de um regime inteiro, não é?" Ele se virou para encará-los. "Pessoas virão atrás de vocês. Poderosas, perigosas. Já estão atrás de nós", respondeu Rafael. "A diferença é que, com a exposição pública, teremos alguma proteção."
Silêncio e anonimato. Já não são opções. Ricardo olhou para Helena. Você estava reconstruindo sua vida. Tinha um futuro promissor na constelação. Ainda tenho, respondeu ela firmemente. Você mesmo garantiu isso esta manhã. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Ricardo. Então já tomou sua decisão antes mesmo de vir aqui. Tomei minha decisão há 2 anos, quando fugi com esses arquivos, corrigiu Helena. Apenas demorei para encontrar coragem de fazer o que precisava ser feito. Ricardo voltou a sentar-se, agora com uma expressão determinada. Muito bem, vamos fazer isso acontecer. Nas 2 horas seguintes, um plano detalhado foi elaborado. O encontro com Elise Dupont seria realizado em um escritório discreto da Constelação no bairro dos Jardins, não na sede principal. Ricardo disponibilizaria sua equipe de segurança pessoal. Sofia permaneceria na casa do Morumbi, protegida. Enquanto discutiam os detalhes finais, Sofia entrou na sala, ainda com os pés descalços e molhados. Tia Helena, chamou ela timidamente. Posso falar com você? Helena levantou-se imediatamente. Claro, querida. Vamos ali fora. Na varanda, Sofia olhou para a cidade que se estendia até o horizonte, o sol começando a se pôr no céu de São Paulo. Vocês vão fazer algo perigoso, não é? Perguntou ela sem rodeios. Algo sobre o que aconteceu com papai e mamãe. Helena sentiu o coração apertar. Como explicar a uma criança de 12 anos o peso das decisões que estavam prestes a tomar? Sim, respondeu finalmente, optando pela verdade. Vamos contar ao mundo o que aconteceu no nosso país. As coisas erradas que as pessoas no poder fizeram. Sofia assentiu lentamente. E isso pode ajudar a mamãe? Espero que sim, querida. Helena acariciou o rosto da sobrinha. É o que estamos tentando fazer. Sofia ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Papai sempre dizia que a verdade é como água, disse ela finalmente. Ela sempre encontra um caminho, não importa quantas barragens construam. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Carlos e suas metáforas. Mesmo morto, suas palavras continuavam a ecoar. Seu pai era um homem muito sábio, conseguiu dizer. Sofia abraçou a tia repentinamente, com força. Tenho medo, confessou, a voz abafada contra o peito de Helena. Medo de perder. Você também. Helena a abraçou de volta, sentindo o peso daquela responsabilidade. Não era apenas sobre justiça ou verdade. Era sobre essa menina. Sobre dar a ela um futuro onde não precisasse viver com medo. Não vai me perder, prometeu Helena, beijando o topo da cabeça da sobrinha. Nunca mais vamos nos separar. Dentro da sala, Ricardo observava a cena através da porta de vidro. Algo em seu olhar havia mudado. Uma resolução firme substituíra a hesitação anterior. Quando Helena voltou, ele já estava ao telefone, dando instruções precisas. Quero nossa equipe jurídica internacional de prontidão. E contate nossos assessores de imprensa em Nova York, Londres e Bruxelas. Ele fez uma pausa olhando para Helena. Sim, é exatamente isso. A Constelação Empreendimentos está prestes a fazer história. O escritório nos Jardins era um apartamento convertido no último andar de um prédio discreto. Sem logomarca da Constelação, sem recepcionistas, apenas uma sala de reuniões elegantemente mobiliada e equipamentos de comunicação de última geração. Usamos este espaço para negociações sensíveis, explicou Ricardo enquanto conduzia Helena e Rafael pelo ambiente. Ninguém além da minha equipe imediata sabe que pertence à Constelação. Elise Dupont, a jornalista belga, chegou pontualmente às 7 da noite. Era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos loiros curtos e olhos azuis penetrantes, só que pareciam catalogar cada detalhe do ambiente. Professor Álvares, cumprimentou ela apertando a mão de Helena com firmeza. É um privilégio finalmente conhecê-la pessoalmente. Helena ergueu as sobrancelhas, surpresa. Você sabe quem eu sou, Elise sorriu. Seu trabalho sobre linguística comparada foi revolucionário. Li sua tese sobre padrões linguísticos em documentos diplomáticos enquanto estudava jornalismo. Um calor inesperado subiu pelo rosto de Helena. Havia tanto tempo que ninguém a reconhecia por seu trabalho acadêmico que a sensação era quase surreal. Obrigada, conseguiu dizer.
Reunião começou formalmente, com Ricardo explicando o envolvimento da constelação. Elise ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo anotações em um pequeno caderno. Para esclarecer, disse ela após a introdução, a Constelação Empreendimentos está oficialmente endossando estas denúncias? Com todo o peso institucional, que isso implica? Ricardo assentiu sem hesitação. Sim, estamos comprometidos com a verdade, independentemente das consequências comerciais. Elise olhou para ele com um novo respeito. Impressionante. A maioria das corporações faria qualquer coisa para evitar se envolver em questões políticas internacionais. A Constelação não é a maioria das corporações, respondeu Ricardo simplesmente. A jornalista voltou-se então para Helena. E Rafael, preciso entender exatamente como vocês obtiveram esses documentos. A credibilidade da história depende disso. Helena explicou seu trabalho como tradutora em conferências diplomáticas e como, gradualmente, começou a notar discrepâncias entre documentos oficiais e conversas privadas. Como havia coletado meticulosamente evidências ao longo de anos, sem inicialmente compreender a magnitude do que estava descobrindo, Rafael complementou com sua perspectiva, explicando como Carlos, o irmão de Helena, havia conectado os pontos entre os documentos acadêmicos e a crescente repressão política no país. Quando percebemos a extensão da corrupção, já era tarde demais, concluiu Helena. O regime já havia consolidado seu poder. Elise absorveu tudo, ocasionalmente fazendo perguntas incisivas que demonstravam seu profundo conhecimento sobre política latino-americana. E o disco? Perguntou finalmente. Helena o entregou, sentindo um estranho vazio ao se separar daquele objeto que carregara por tanto tempo. Tudo está aqui, estruturado por data e relevância. Elise conectou o disco a seu laptop, navegando rapidamente pelos arquivos. Seus olhos se arregalaram à medida que examinava os documentos. Isso é extraordinário, murmurou. Muito mais abrangente do que esperávamos. E mais perigoso, acrescentou Rafael. A jornalista ergueu o olhar. Vocês estão cientes de que, uma vez que publiquemos, não haverá volta? Suas identidades serão conhecidas. Estamos, respondeu Helena. Mas existem vidas em jogo. A esposa do meu irmão está presa e há centenas de outros. Elise assentiu gravemente. Nosso protocolo é publicar simultaneamente em vários veículos internacionais. Máximo impacto, proteção distribuída. Ela fechou o laptop. Levará aproximadamente uma semana para verificarmos todos os documentos e prepararmos a publicação. Uma semana? Rafael parecia alarmado. Pessoas estão morrendo agora e queremos garantir que suas mortes não sejam em vão, respondeu Elise firmemente. Se cometermos um único erro, se um único documento não puder ser verificado, toda a história será desacreditada. Ricardo interveio. A senhorita Dupont está certa. Precisamos fazer isso corretamente. Helena colocou uma mão tranquilizadora sobre o braço de Rafael. Uma semana, concordou ela. Quando a reunião terminou, já passava das 10 da noite. Elise partiu com o disco e um compromisso de comunicação, diária através de canais seguros. 2 seguranças da Constelação a acompanharam até o aeroporto, onde pegaria um voo para Londres. No escritório, apenas Helena, Rafael e Ricardo permaneceram. Um silêncio pesado pairando sobre eles. Está feito, disse Helena finalmente. Agora começa a parte difícil, respondeu Ricardo. À espera. Rafael caminhou até a janela, observando as luzes da cidade. Precisamos de um plano. Para Lucia, para quando a história estourar. Ricardo aproximou-se dele. Já estamos trabalhando nisso. Ele hesitou, então continuou. Tenho contatos na diplomacia brasileira. Estamos explorando possibilidades de asilo político e intervenção humanitária. Rafael olhou para ele com surpresa. Você já estava planejando isso antes mesmo de concordar em nos ajudar. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Ricardo. Digamos que fiquei impressionado com a determinação da doutora Álvarez esta manhã. Helena sentiu uma onda de gratidão, seguida por uma pontada de culpa. Quanto custaria a Ricardo pessoal e profissionalmente
O envolvimento neste caso. A constelação vai sofrer retaliações, disse ela, verbalizando sua preocupação. Vocês têm contratos na Venezuela, em países aliados ao regime? Ricardo deu de ombros com uma tranquilidade que parecia genuína. Alguns princípios valem mais que contratos, Helena. Quando deixaram o escritório, a noite já estava avançada. No carro que os levava de volta à mansão do Morumbi, Helena observou a cidade adormecida pelas janelas escurecidas. Acha que vai dar certo? Perguntou a Rafael, que estava sentado ao seu lado no banco traseiro. Tem que dar, respondeu ele, apertando levemente sua mão. Não temos outra opção. No banco da frente, Ricardo fingiu não ouvir a conversa, dando-lhes privacidade. Mas Helena notou pelo retrovisor que seus olhos refletiam a mesma determinação silenciosa que ela sentia crescer dentro de si. Por Sofia, por Carlos, por Lucia, por todos aqueles que haviam perdido suas vozes. A verdade precisava, finalmente, ser ouvida. Os dias seguintes se estabeleceram em uma rotina tensa na mansão do Morumbi. Helena, Rafael e Sofia permaneceram lá, protegidos pela segurança discreta, mas vigilante de Ricardo. As manhãs eram dedicadas a comunicações com Elise Dupont, verificando o progresso da investigação jornalística. Às tardes, Helena as passava com Sofia, tentando criar uma sensação de normalidade para a sobrinha. Quando tudo isso acabar, vou poder ir à escola? Perguntou Sofia em uma tarde, enquanto as duas estavam sentadas à beira da piscina. Helena sorriu, afagando os cabelos da menina. Claro que sim. Já pesquisei algumas escolas internacionais aqui em São Paulo. Elas têm programas especiais para crianças que chegam no meio do ano letivo. Sofia mergulhou os pés na água, pensativa. Vamos ficar no Brasil para sempre? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela ainda não havia pensado tão longe. Não sei, querida. Depende de muitas coisas. Helena hesitou. Você gostaria disso? De ficar aqui? Sofia deu de ombros. Gosto da sua casa. É pequena, mas tem vista para um parque. Ela sorriu timidamente. E gosto do seu trabalho. Aquele prédio enorme com seu nome na porta. Helena riu. Não é meu nome na porta. É o nome da empresa. Mas sua porta tem seu nome. Doutora Helena Álvares. Sofia imitou uma voz formal. Parece importante. Uma onda de ternura invadiu Helena. Apesar de tudo que havia passado, Sofia ainda conseguia encontrar alegria nas pequenas coisas. Sim, acho que somos importantes, concordou Helena, abraçando a sobrinha. Ao quarto dia de espera, Ricardo apareceu com notícias. Conseguimos informações sobre Lucia, anunciou ele, reunindo todos na sala de estar. Ela está sendo mantida em uma prisão nos arredores de Caracas. Condições difíceis, mas está viva. Rafael levantou-se de um salto. Como descobriu isso? Tenho contatos na embaixada brasileira. Ricardo abriu seu laptop. Mas conseguimos uma mensagem dela. Helena sentiu o coração acelerar. Uma mensagem? Como? Um dos guardas foi subornado por nosso contato. Ricardo virou a tela do laptop, mostrando um pequeno arquivo de texto. É curto, mas autêntico. Mensagem era simples. Estou bem, digam a Sofia que a amo. Se puderem publicar, façam imediatamente. A situação aqui está piorando. Muitos estão doentes, não esperem por mim. Helena leu em voz alta para Sofia, que ouviu com os olhos marejados. Ela está bem, repetiu a menina como um mantra. Ela está bem. Rafael caminhava pela sala agitado. Precisamos acelerar a publicação. Ela disse que a situação está piorando. Ricardo fechou o laptop. Já falei com Elise. Eles estão fazendo o possível, mas há protocolos de verificação que não podem ser ignorados. Ao diabo com os protocolos. Chance explodiu Rafael. São vidas em jogo. Helena colocou uma mão em seu ombro. Rafael, entendo sua frustração, mas Elise está certa. Se houver uma única falha, tudo desmorona. Ele se afastou, caminhando até a janela. Sinto que estamos falhando com eles. Com todos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Helena observou Sofia, que abraçava os próprios joelhos, tentando parecer forte demais para seus 12 anos. O peso da situação recaía sobre todos eles de maneiras
diferentes, mas igualmente profundas. Ricardo pigarreou, quebrando o silêncio. Há outra coisa que vocês precisam saber. Seu tom era grave. Detectamos atividade suspeita. Homens observando o prédio da Constelação. Perguntas sobre Helena em seu antigo endereço. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eles nos encontraram? Como? Ainda não. Sabemos. Ricardo parecia genuinamente preocupado. Mas reforçamos a segurança aqui, e é melhor que ninguém saia até a publicação. Rafael socou a parede em frustração. Estamos presos enquanto eles fecham o cerco. Estamos protegidos, corrigiu Ricardo firmemente. Há uma diferença crucial. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou na varanda de seu quarto, observando as luzes de São Paulo. Tantas vidas continuando normalmente, enquanto a dela parecia suspensa em um limbo de ansiedade e medo. Ouviu passos leves atrás de si e virou-se. Sofia estava na porta, vestindo um pijama grande demais. Não consigo dormir, disse a menina. Eu também não, admitiu Helena, abrindo os braços. Sofia correu para o abraço da tia, as duas sentando-se em uma espreguiçadeira. Tenho sonhado com mamãe, confessou Sofia. No sonho ela está tentando dizer algo, mas não consigo ouvir. Helena acariciou seus cabelos. Os sonhos são assim às vezes, confusos, mas não significam nada de ruim. Você acredita, mesmo que vamos conseguir trazê-la de volta? A pergunta pairou no ar noturno, pesada com esperança e medo. Helena queria desesperadamente mentir, dizer que sim, que tudo ficaria bem, mas havia prometido a si mesma nunca mentir para Sofia. Estamos fazendo tudo o que podemos, respondeu, cuidadosamente. E há pessoas muito poderosas nos ajudando agora. Sofia assentiu contra seu peito. Como o senhor Ricardo. Sim, como ele. Ele gosta de você, disse Sofia com a franqueza desconcertante das crianças. Olha para você do mesmo jeito que papai olhava para a mamãe. Helena sentiu o rosto esquentar. É complicado, Sofia. Somos colegas de trabalho. Sofia deu uma risadinha. Os adultos sempre dizem que é complicado quando não querem falar sobre sentimentos. Helena não pôde deixar de sorrir. Quando ficou tão sábia, mocinha? Aprendi com a melhor, respondeu Sofia, aconchegando-se mais. Ficaram ali, observando a cidade, até que Sofia adormeceu nos braços da tia. Helena continuou acordada, contemplando o futuro incerto, mas agora com uma determinação renovada. Havia muito mais em jogo do que justiça abstrata. Havia Sofia. Havia a possibilidade de uma nova família reconstruída das cinzas da tragédia. E talvez, apenas talvez, também houvesse espaço para algo novo em seu coração. Na manhã do sexto, dia Ricardo entrou na cozinha, onde Helena e Sofia tomavam café da manhã. Seu rosto estava tenso e ele segurava o celular com força. Aconteceu algo, disse Helena, não como pergunta, mas como constatação. Ricardo assentiu, olhando brevemente para Sofia. Podemos conversar no escritório? Helena fez um sinal. Para Rafael, que lia o jornal do outro lado da mesa, para ficar com Sofia. Seguiu Ricardo até o pequeno escritório no andar inferior da casa. Elise acaba de ligar, disse ele, assim que fechou a porta. Eles vão publicar hoje. Agora Helena arregalou os olhos. Mas ainda faltava um dia. O que aconteceu? Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Helena havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse extremo. Vazamento. Alguém, na equipe dela, falou mais do que devia. Os primeiros rumores já estão circulando em sites de notícias menores. Meu Deus, murmurou Helena, sentindo o coração acelerar. Isso muda tudo. Exatamente. Eles estão adiantando a publicação para manter o controle da narrativa. Ricardo verificou o relógio. Em aproximadamente 2 horas o mundo inteiro saberá. Helena tentou processar as implicações. Lucia, já estamos em contato com a embaixada. Ricardo colocou uma mão no ombro dela. A Constelação ativou todos os contatos diplomáticos possíveis. Estamos pressionando por uma intervenção humanitária imediata. O telefone de Ricardo tocou. Ele atendeu rapidamente, ouviu por alguns segundos, então seu rosto empalideceu. Entendo. Mantenha-me informado. Desligou e olhou para Helena. Precisamos sair daqui agora. O quê? Por quê?
Agentes não identificados foram vistos nas proximidades. Minhas fontes suspeitam que sejam operativos do regime. Helena sentiu seu sangue gelar nas veias. Sofia, temos um plano de contingência. Ricardo já estava caminhando para a porta. Arrume apenas o essencial. Partimos em 15 minutos. Enquanto subiam as escadas, Helena lutava para manter a calma. Como haviam sido encontrados? A mansão estava registrada sob uma empresa subsidiária, sem conexão direta com Ricardo ou a Constelação. Na cozinha, Rafael já estava de pé, alerta pelo tom da conversa que ouvira parcialmente. O que houve? Precisamos ir, disse. Ricardo. Agora. Explico no caminho. Sofia olhava de um adulto para outro, o medo evidente em seus olhos. Tia Helena? Helena abraçou a sobrinha, forçando-se a sorrir. Vamos fazer uma pequena viagem, querida. Aventura de última hora, em 15 minutos. Estavam todos no subsolo da mansão, onde uma garagem abrigava vários veículos. Ricardo escolheu uma SUV com vidros escurecidos. Este não está registrado no meu nome, explicou. E tem sistema de navegação independente. Enquanto Ricardo dirigia pelos portões dos fundos da propriedade, Helena notou 2 homens, de terno escuro, observando a entrada principal do outro lado do muro. Eles estão mesmo aqui, murmurou incrédula. Ricardo assentiu, concentrado na estrada. Vamos para um lugar seguro. Uma propriedade da família, não da empresa. Ninguém faz a conexão. O trajeto pela cidade foi tenso. Ricardo evitava as principais avenidas, optando por ruas secundárias. No banco traseiro, Sofia segurava a mão de Rafael, ambos em silêncio. Celular de Helena vibrou. Era uma mensagem de Elise. Publicado, tsunami começando, fique segura. Simultaneamente, o telefone de Ricardo tocou através do sistema de som do carro. Mendes, atendeu ele, ativando o viva voz. Senhor, as ações da Constelação estão despencando, informou uma voz feminina tensa. A bolsa está reagindo à publicação. Que acabamos de receber notificações de cancelamento de contratos da Venezuela e 3 países aliados. Era esperado, Cristina, respondeu Ricardo calmamente. Ative o protocolo Fênix. Comunicados à imprensa conforme planejamos. Sim, senhor. E há outra coisa. Augusto Serrano está dando uma coletiva de imprensa não autorizada. O rosto de Ricardo endureceu. O que ele está dizendo? Que a Constelação foi sequestrada por interesses políticos, que você está agindo irracionalmente, que o Conselho deveria intervir. Entendido. Mantenha-me informado. Ricardo desligou, o maxilar tenso. Helena o olhou, preocupada. Isso é ruim, não é? Nada que não fosse previsto. Ricardo fez uma curva abrupta. Augusto nunca aceitou bem sua chegada à diretoria. Está apenas aproveitando a oportunidade. O celular de Helena vibrou novamente. Desta vez, era uma notificação de notícias. Escândalo internacional: documentos revelam esquema de corrupção multibilionário em regime venezuelano. Logo abaixo, a manchete secundária gelou seu sangue. Professora Helena Álvares, ex-acadêmica. Refugiada no Brasil, identificada como principal fonte. Empresário Ricardo Mendes endossa denúncias. Rafael, que olhava por cima de seu ombro, soltou um suspiro. Começou. As próximas horas foram um turbilhão. O carro serpenteava por estradas secundárias, afastando-se da cidade. Helena verificava constantemente as notícias, vendo a história se espalhar como fogo em palha seca. Imagens suas, antigas fotografias acadêmicas, apareciam nos principais portais de notícias. Quando finalmente chegaram ao destino, o sol já estava se pondo. Era uma casa de campo modesta, cercada por densa vegetação, a cerca de 2 horas de São Paulo. Propriedade da minha mãe, explicou Ricardo, desligando o motor. Ninguém associa a mim ou à Constelação. Dentro da casa, uma atmosfera acolhedora contrastava com a tensão que carregavam. Sofia, exausta pelo estresse e pela viagem, adormeceu rapidamente em um dos quartos. Na sala, Helena, Rafael e Ricardo monitoravam as repercussões através de múltiplos dispositivos. A comunidade internacional está reagindo, informou Rafael lendo as notícias. União Europeia, Estados Unidos, Brasil.
todos emitindo declarações de preocupação. Helena verificou seu próprio celular, que não parava de receber notificações. Estão falando de Lucia. Sua voz falhou. Há mobilização pela libertação de presos políticos. Ricardo, ao telefone com seus contatos, fez um gesto positivo. A embaixada brasileira está enviando representantes à prisão onde ela está. Ele cobriu o microfone. É um primeiro passo. Por um breve momento, Helena permitiu-se sentir esperança. Talvez, apenas talvez, tudo valesse a pena. A exposição, o perigo, as carreiras potencialmente arruinadas. Talvez houvesse luz no fim daquele longo túnel. Enquanto a noite caía sobre a casa de campo, uma tempestade perfeita se formava no mundo. Midiática, política, diplomática. E eles estavam no olho do furacão. A madrugada trouxe notícias que ninguém esperava. Tão cedo. Helena foi acordada por Ricardo, que entrou em seu quarto sem bater, o rosto iluminado por uma emoção rara. Eles a libertaram, disse ele sem preâmbulos. Lucia está na embaixada brasileira em Caracas. Helena sentou-se na cama, atordoada, tentando processar a informação. Como? Tão rápido? A pressão internacional foi imediata e esmagadora. Ricardo sentou-se na beirada da cama. O regime tentou um gesto de boa vontade para aplacar a tempestade midiática. Lucia e mais 20 presos políticos foram libertados como prova de boa-fé. Helena cobriu a boca com as mãos, lágrimas brotando de seus olhos. Ela está bem. Debilitada, mas consciente. A embaixada está providenciando atendimento médico. Ricardo sorriu genuinamente. Ela pediu para falar com Sofia. Helena olhou para o relógio. 4h37 da manhã. Devo acordá-la? É sua decisão, mas acho que ela não se importaria de ser acordada para isso. Minutos depois, Sofia estava sentada na sala, os olhos ainda sonolentos, mas completamente alerta quando Ricardo entregou-lhe o telefone. Mamãe, a voz da menina tremeu. É você mesmo? Helena e Rafael observavam a poucos passos de distância, ambos com lágrimas nos olhos. A conversa foi breve, entrecortada por choro e promessas de reencontro. Quando Sofia desligou, seu rosto estava transformado. Ela vem para o Brasil, anunciou com um sorriso radiante. A embaixada está arranjando tudo. Ricardo confirmou com um aceno. Se tudo correr bem, ela estará aqui em 48 horas. O momento de celebração, entretanto, foi breve. O celular de Ricardo tocou novamente. Ele atendeu e seu rosto se fechou. Entendo, sim, estamos seguros. Mantenha-me informado. Quando desligou, a tensão havia retornado. O que foi? Perguntou Helena, sentindo o coração apertar. A situação na constelação está complicada. Ricardo respirou fundo. Augusto Serrano convocou uma reunião extraordinária do Conselho. Está tentando me afastar da presidência. Ele não pode fazer isso, protestou Helena. Você é o acionista majoritário. Na verdade, minha participação é de 46%. O restante está dividido entre conselheiros e pequenos investidores. Ricardo parecia cansado, mas não derrotado. Se o conselho votar unanimemente, podem me suspender temporariamente. Rafael, que observava a conversa em silêncio, aproximou-se. Isso é sobre nós, não é? Sobre ter nos ajudado. Ricardo deu de ombros. É sobre poder. Augusto sempre quis minha posição. As denúncias são apenas a desculpa perfeita. Helena sentiu uma onda de culpa. Ricardo, eu sinto muito. Nunca quisemos prejudicar você ou a empresa. Não se atreva a se desculpar, interrompeu ele firmemente. Fiz minhas escolhas conscientemente e faria tudo de novo. O olhar que trocaram foi carregado de significados não ditos. Sofia, observando a cena, esboçou um pequeno sorriso, apesar da tensão do momento. O que faremos agora? Perguntou Rafael, pragmático. Ricardo consultou o relógio. A reunião do conselho está marcada para as 10 horas. Ele levantou-se, determinado. Vou estar lá... Não! Exclamou Helena. É muito perigoso, ainda há agentes procurando por nós. Exatamente por isso preciso estar lá. Ricardo a encarou. Se não aparecer, Augusto vence por WO. E a primeira coisa que fará será retirar toda a proteção que vocês têm. O silêncio que se seguiu foi pesado.
Helena sabia que ele estava certo, mas a ideia de Ricardo se expondo fazia seu estômago revirar. Então eu vou com você, declarou ela finalmente. De jeito nenhum, rebateu Rafael. É suicídio. Você é o alvo principal. Justamente. Helena já estava de pé, a decisão tomada. Esta é a minha luta. Ricardo já arriscou demais por nós. Sofia observava a discussão, os olhos passando de um adulto para outro. E eu? Perguntou finalmente. Onde fico? A pergunta inocente paralisou todos. Por um momento, haviam esquecido da menina, concentrados apenas na crise imediata. Você fica aqui com Rafael, disse Helena, ajoelhando-se diante da sobrinha. É o lugar mais seguro agora. Sofia assentiu com uma maturidade além de seus anos. Prometa que vai voltar, sussurrou ela. Prometo, respondeu Helena, beijando-lhe a testa. Uma hora depois, Helena e Ricardo estavam a caminho de São Paulo. O sol começava a nascer, tingindo o céu de tons dourados que contrastavam com o peso da missão que tinham pela frente. Tenho um plano, disse Ricardo, quebrando o silêncio que havia se estabelecido. Não vai ser bonito, mas pode funcionar. Helena escutou atentamente enquanto ele explicava. A cada detalhe revelado, seu respeito por aquele homem crescia. Ricardo Mendes não era apenas o bilionário arrogante que ela conhecera no primeiro dia. Era um estrategista nato, com uma compreensão profunda de poder e suas dinâmicas. Quando chegaram à sede da Constelação, o prédio estava cercado por jornalistas e câmeras. Ricardo estacionou nos fundos, usando uma entrada de serviço raramente utilizada. Pronta? Perguntou ele antes de saírem do carro. Helena respirou fundo, ajustando a pasta que carregava. Pronta. No elevador privativo, Ricardo apertou o botão para o terceiro do andar, onde ficava a sala do conselho. Enquanto subiam, ele pegou a mão de Helena. Independentemente do que acontecer lá dentro, quero que saiba de uma coisa. Seus olhos encontraram os dela. Conhecer você mudou minha vida. E não me refiro apenas ao drama corporativo. Helena sentiu o coração acelerar. Ricardo, O elevador parou, interrompendo o momento. As portas se abriram, revelando um corredor silencioso. Ao final dele, portas duplas de madeira nobre guardavam a sala onde o destino da Constelação seria decidido. Vamos terminar essa conversa depois, disse Ricardo, soltando sua mão. Agora é hora do show. Quando entraram na sala do conselho, 8 pares de olhos se voltaram para eles. Augusto Serrano, sentado na cabeceira da mesa, não conseguiu esconder sua surpresa. Ricardo, não esperávamos sua presença. Seu olhar deslizou para Helena. E certamente não esperávamos companhia. Ricardo caminhou até seu lugar na mesa, com a confiança de quem ainda comandava o jogo. Helena permaneceu de pé, alguns passos atrás, observando as expressões dos conselheiros. Alguns pareciam constrangidos, outros curiosos, uns poucos hostis. Como presidente do conselho, tenho o direito de trazer observadores para as reuniões. A doutora Álvares está aqui nessa capacidade, declarou Ricardo, acomodando-se em sua cadeira. Augusto Serrano pigarreou, ajustando nervosamente a gravata. Dadas as circunstâncias, acredito que a presença da doutora Álvares representa um claro conflito de interesses. Ela é a responsável direta pela crise que enfrentamos e... Crise? Ricardo ergueu uma sobrancelha. É interessante como percepções podem variar, Augusto. Alguns chamam de crise, outros chamam de momento definidor. Helena observava a dinâmica com atenção. Cada conselheiro, cada olhar trocado, cada movimento sutil revelava alianças e intenções. Anos trabalhando como tradutora em ambientes diplomáticos haviam afiado sua capacidade de ler a linguagem não verbal. Os fatos são incontestáveis, continuou Augusto, distribuindo pastas aos conselheiros. As ações da Constelação despencaram 17% desde ontem. Perdemos contratos no valor de 500 milhões. 3 países cancelaram negociações em andamento. Ele fez uma pausa dramática. Tudo porque nosso CEO decidiu transformar uma corporação global em plataforma para ativismo político. Murmúrios percorreram a mesa. Ricardo permaneceu impassível. Se me permitem, disse Helena, dando um passo à frente, você não tem voz nesta reunião, cortou Augusto rispidamente. Na verdade, ela tem, interveio Ricardo.
Como diretora de Relações Internacionais da Constelação, a doutora Álvares tem direito a se manifestar em assuntos de sua competência. E acredito que denúncias de corrupção em mercados onde operamos são definitivamente de sua competência, Augusto. Abriu a boca para protestar, mas Ricardo continuou. A menos, claro, que você esteja sugerindo que devemos ignorar evidências de corrupção em nossos parceiros comerciais? Isso seria uma interessante posição ética para nossos acionistas avaliarem. O golpe foi preciso. Augusto recuou visivelmente, consciente da armadilha verbal. Ninguém está sugerindo isso. A questão é o método, não o mérito. Helena aproveitou. A abertura. Senhoras e senhores do conselho, entendo suas preocupações. Sua voz era calma, profissional, sem qualquer traço do sotaque que havia diminuído gradualmente nos últimos meses. Permitam-me oferecer uma perspectiva que talvez não esteja presente nos relatórios do Sr. Serrano. Ela abriu sua pasta, extraindo alguns documentos. Estas são análises de reputação corporativa realizadas por 3 consultorias independentes nas últimas 24 horas. Helena passou os papéis para o conselheiro mais próximo. Todas indicam o mesmo. Enquanto nossas ações sofreram uma queda imediata, nossa reputação de integridade disparou. A percepção pública da constelação transformou-se radicalmente. E de que serve reputação se estamos perdendo dinheiro? Questionou uma conselheira de meia-idade. Ricardo sorriu levemente. Excelente pergunta, doutora Camargo. Ele fez um gesto para Helena, que extraiu mais documentos de sua pasta. Nestas últimas 12 horas, a constelação recebeu 17 propostas de novos contratos. Helena indicou os papéis. Da União Europeia, Canadá, Japão, Coreia do Sul e outros mercados que valorizam transparência empresarial. O valor combinado? 2,3 bilhões, quase 5 vezes o que perdemos. Um silêncio. Atônito percorreu a sala. Augusto empalideceu visivelmente. Impossível, murmurou ele. Isso não estava nos relatórios da manhã. Claro que não, respondeu Ricardo calmamente, porque você ordenou ao departamento financeiro que só compilasse informações negativas. Felizmente, alguns membros da equipe ainda se reportam diretamente a mim. Helena observou a dinâmica mudar sutilmente. Os celeiros antes hostis agora pareciam pensativos, recalculando suas posições. Augusto percebeu a mudança também, e seu rosto enrubesceu. Mesmo que esses números sejam verdadeiros, não mudam o fato de que você colocou a empresa em risco ao se envolver pessoalmente nesse escândalo político. Augusto virou-se para os demais conselheiros. Ele hospedou refugiados políticos, usou recursos da empresa para atividades não autorizadas. Ricardo recostou-se em sua cadeira, inabalável. Que recursos específicos? Augusto? Bem, você usou... Augusto hesitou, percebendo a armadilha. Usei meus recursos pessoais, minha residência pessoal e meus contatos pessoais, completou Ricardo. A única ação oficial da constelação foi emitir um comunicado, apoiando transparência internacional e direitos humanos. Um comunicado, devo acrescentar, que foi unanimemente aprovado por este mesmo conselho há 3 anos, como parte de nossa política de responsabilidade social corporativa. Helena percebeu o momento exato em que a maré virou. Os olhares entre os conselheiros, os sussurros, a linguagem corporal, tudo indicava que Augusto estava perdendo terreno rapidamente. Há mais uma coisa que vocês deveriam saber, disse Helena, extraindo um último documento de sua pasta. Algo que descobri durante minha análise dos contratos internacionais da constelação. Ela colocou o documento no centro da mesa. Este é um relatório detalhando inconsistências nos contratos venezuelanos negociados diretamente pelo Sr. Serrano. Inconsistências que, curiosamente, resultaram em pagamentos substanciais a uma empresa offshore nas Ilhas Cayman. Uma empresa que, após investigação, descobri pertencer à cunhada do Sr. Serrano. O rosto de Augusto transformou-se em uma máscara de choque e fúria. Isso é difamação, gritou ele, levantando-se. Você não pode provar nada. Na verdade, interveio Ricardo, sua voz agora dura como aço. Podemos provar tudo.
E já enviamos toda a documentação à Comissão de Valores Mobiliários, apenas como precaução. Os conselheiros examinavam o relatório, expressões de choque e indignação crescendo a cada página virada. Acredito que temos uma nova ordem do dia a discutir, disse a doutora Camargo, olhando fixamente para Augusto. A suspensão imediata do Sr. Serrano e uma auditoria completa de todos os contratos sob sua supervisão. Augusto olhou em volta, desesperado, mas encontrou apenas rostos fechados. Em questão de minutos, seu golpe havia se transformado em sua própria queda. Isso não acabou, murmurou ele para Ricardo, enquanto recolhia seus pertences. Pelo contrário, respondeu Ricardo calmamente. Acabou completamente. Quando Augusto deixou a sala, escoltado por 2 seguranças discretamente posicionados na porta, um silêncio contemplativo tomou conta do ambiente. A doutora Camargo foi a primeira a quebrá-lo. Bem, Ricardo, parece que devemos algumas desculpas. A você e a doutora Álvares. Ricardo sorriu levemente. Não há necessidade. Negócios são negócios. Todos aqui tomaram as decisões que acreditavam ser corretas com as informações que tinham. Ainda assim, interveio outro conselheiro, você transformou uma potencial catástrofe em uma oportunidade extraordinária. Isso merece reconhecimento. Ricardo olhou para Helena, que permanecia de pé, com uma postura que já não era a da faxineira invisível, nem a da executiva insegura, mas a de uma mulher que finalmente encontrara seu lugar. O mérito não é meu, disse ele, é da pessoa que me ensinou a enxergar valor onde outros veem apenas problemas, da pessoa que me lembrou o que significa realmente liderar. Os olhares dos conselheiros se voltaram para Helena, agora com respeito genuíno. A reunião está encerrada, declarou Ricardo, levantando-se. Sugiro que todos voltem a seus departamentos. Temos muito trabalho pela frente. Quando todos saíram, apenas Helena e Ricardo permaneceram na sala. Pela janela panorâmica, o sol de meio-dia banhava São Paulo com uma luz dourada quase irreal. Conseguimos, disse Helena, quase sussurrando como se temesse quebrar o momento. Ricardo se aproximou segurando suas mãos. Você conseguiu. Eu apenas segui seu exemplo. Helena balançou a cabeça, sorrindo. Estamos quites agora? Você me salvou, eu salvei você? Ricardo riu, um som surpreendentemente leve após a tensão das últimas horas. Não é uma competição, Helena. Nunca. Olharam-se por um momento, as palavras não ditas pairando entre eles como uma promessa. Sofia está esperando, disse Helena finalmente. E Lucia chega amanhã. Sim. Ricardo assentiu. Vamos para casa. A palavra casa ecoou entre eles, carregada de significados que ambos apenas começavam a explorar. 6 meses depois, o jardim da casa de Helena estava decorado com flores coloridas e lanternas de papel. Mesas dispostas sob as árvores acomodavam cerca de 30 convidados. Uma mistura eclética de executivos da constelação, professores universitários e famílias de refugiados que haviam encontrado novas oportunidades através do programa de bolsas. No centro do jardim, Sofia, agora com cabelos mais curtos e um sorriso mais frequente, mostrava a Rafael como funcionava seu novo telescópio, presente de Ricardo pelo seu 13º aniversário. Com esse modelo dá para ver os anéis de Saturno, explicava ela entusiasticamente. Ontem à noite vimos até mesmo algumas das luas de Júpiter. Rafael sorria, impressionado não apenas com o instrumento, mas com a transformação da menina. Os pesadelos haviam diminuído. O medo constante dera lugar a uma curiosidade voraz pelo mundo. Sofia estava florescendo. Na varanda, Helena observava a cena enquanto arrumava uma bandeja de canapés. Sua casa, não mais o pequeno apartamento alugado às pressas, mas uma confortável residência no Alto de Pinheiros, estava cheia de vida e vozes. Lucia saiu da cozinha, trazendo uma jarra de suco. 6 meses de boa alimentação e cuidados médicos haviam apagado quase todos os vestígios físicos de seu cativeiro, embora seus olhos ainda carregassem sombras que talvez nunca desaparecessem completamente. Acho que precisamos de mais. Copos, comentou ela, colocando a jarra sobre a mesa. Tem mais na despensa,
respondeu Helena sorrindo para a cunhada. A adaptação não havia sido fácil. Lucia chegara traumatizada, desconfiada, carregando o peso de tudo que vivenciara na prisão. Os primeiros meses foram de pesadelos, crises de pânico, consultas com psicólogos, mas gradualmente, com o apoio de Helena e a presença estabilizadora de Sofia, ela começara a reconstruir sua vida. Agora dava aulas de espanhol em uma escola internacional, usando suas habilidades linguísticas para criar uma nova identidade profissional. Aos poucos, a família improvisada encontrava seu equilíbrio. O som de um carro estacionando anunciou a chegada de mais convidados. Helena sorriu ao reconhecer o motor suave do veículo de Ricardo. Ele entrou pelo portão lateral, carregando um grande pacote embrulhado em papel colorido. Vestia jeans e uma camisa simples, uma mudança significativa do executivo formal que Helena conhecera um ano antes. "Desculpe o atraso", disse ele, aproximando-se para beijá-la levemente. A videoconferência com Tóquio se estendeu. "Você está aqui agora", respondeu Helena, ajudando-o com o pacote. "O que é isso?" "Um presente para a casa nova. Oficialmente é para todos vocês, mas na verdade é algo que achei que você especificamente apreciaria." Helena ergueu uma sobrancelha, intrigada. Nos últimos meses, Ricardo demonstrara um talento inesperado para encontrar presentes que falavam diretamente à sua alma. Livros raros, manuscritos antigos, objetos com história. "Posso abrir agora?" "Por favor." Helena removeu cuidadosamente o papel, revelando um quadro emoldurado. Era uma pintura a óleo de uma biblioteca antiga, com estantes que pareciam se estender infinitamente. A luz dourada filtrava-se através de janelas altas, iluminando detalhes de globos celestes, manuscritos abertos e uma escada em espiral que conduzia a galerias superiores. "É lindo", murmurou ela, tocada pela beleza da obra. "É uma reprodução de A Biblioteca Imaginária de José Santos." Ricardo apontou para um detalhe quase imperceptível. "Sai ali no canto." Helena inclinou-se, notando uma minúscula figura feminina sentada a uma mesa, cercada por livros abertos em diferentes idiomas. "Sou eu?" perguntou rindo. "É quem você quiser que seja." Ricardo sorriu. "Mas quando vi essa imagem, pensei imediatamente em você. A guardiã do conhecimento, a tradutora dos silêncios." Helena sentiu um nó na garganta. Era assim que Ricardo a via. Não como a faxineira, não como a executiva, mas como alguém que transitava entre mundos traduzindo o inexprimível. "Obrigada", disse ela simplesmente, sabendo que ele entenderia a profundidade por trás daquela única palavra. O som de risadas infantis atraiu sua atenção. Sofia havia arrastado as outras crianças, filhos de refugiados atendidos pelo programa da Fundação Constelação, para uma brincadeira improvisada. Entre elas estava Juan, o filho de 8 anos de Gabriela, uma médica colombiana que agora coordenava o programa de saúde da fundação. "Ela está feliz", comentou Ricardo observando Sofia. "Realmente feliz. Todos nós estamos aprendendo a ser", respondeu Helena. A festa continuou até o anoitecer. Sob as lanternas agora acesas, conversas fluíam em múltiplos idiomas. Helena circulava entre os convidados, conectando pessoas, traduzindo ocasionalmente, construindo pontes invisíveis. Em um momento tranquilo, encontrou Rafael conversando com Elise Dupont, a jornalista belga que havia publicado a história que mudara tantas vidas. "O prêmio Pulitzer foi completamente merecido", dizia Rafael, erguendo seu copo em um brinde improvisado. Elise sorriu modestamente. "O mérito é de vocês por terem a coragem de falar." Ela se voltou para Helena. "Aliás, soube que seu livro sobre linguística diplomática está sendo reeditado." Helena assentiu, ainda surpresa com o renovado interesse em seu trabalho acadêmico. "A Universidade de São Paulo me ofereceu uma posição de professora visitante para o próximo semestre." Ela sorriu. "Parece que minha carreira acadêmica não estava tão morta quanto eu pensava." "Nunca esteve", interveio Ricardo, juntando-se ao grupo. "O mundo apenas levou tempo para perceber o que tinha perdido." Quando os convidados começaram a se despedir, o céu estava salpicado de estrelas.
Sofia e Lucia haviam subido para arrumar os quartos de hóspedes para Elise e outros 2 convidados que ficariam para o fim de semana. Helena e Ricardo sentaram-se nos degraus da varanda, observando as últimas lanternas balançando suavemente na brisa noturna. 1 ano atrás, eu estava limpando seu escritório, comentou Helena com uma mistura de nostalgia e incredulidade. Invisível, sem voz. Ricardo tomou sua mão. Você nunca foi realmente invisível, Helena. Apenas estava esperando que o mundo estivesse pronto para vê-la. Ela recostou-se contra seu ombro, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Ainda tenho medo, às vezes, de que tudo isso desapareça, de que algum dia eu acorde e esteja novamente sozinha, com apenas uma mala e um disco rígido cheio de segredos. Não vai acontecer. A voz de Ricardo era firme, resoluta. O que construímos? Você. Eu, Sofia, Lucia, todos nós, é real, é sólido. Helena olhou para a casa iluminada atrás deles. Através da janela podia ver Sofia mostrando algo a Lucia em um livro, ambas rindo. No andar de baixo, alguns convidados ainda conversavam, animadamente. Vozes, risos, vida. Sabe o que mais me impressiona? Disse ela após um momento de contemplação. Não é apenas que sobrevivemos, é que estamos prosperando. Todos nós. Ricardo assentiu, compreendendo a profundidade daquela observação. Há uma teoria que diz que as pessoas mais resilientes não são aquelas que evitam quedas, mas as que aprendem a cair com graça e a se levantar mais fortes. Helena sorriu, falando como um verdadeiro filósofo corporativo, aprendendo com a melhor professora, rebateu ele beijando-lhe a testa. Um movimento no céu chamou a atenção de Helena. Uma estrela cadente riscou a escuridão, brilhante e efêmera. Faça um pedido, sugeriu Ricardo. Helena fechou os olhos por um momento, então os abriu, sorrindo. Não preciso. Já tenho tudo o que poderia desejar. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo. A casa ainda estava silenciosa, todos aproveitando o descanso de um sábado preguiçoso. Preparou uma xícara de café e saiu para a varanda com um livro. No jardim, o telescópio de Sofia ainda estava montado, apontando para o céu agora claro. Helena sorriu, lembrando-se do entusiasmo da sobrinha ao mostrar as constelações aos convidados. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era Ricardo. Reunião cancelada. Estou livre o dia todo. Ideias? Helena respondeu rapidamente. Museu com as meninas? Depois almoço no parque? A resposta veio quase instantaneamente. Perfeito. Chego em 1 hora. Helena deixou o telefone de lado, contemplando o jardim tranquilo. Não era uma vida perfeita. Ainda havia desafios, pesadelos ocasionais, dias difíceis. Lúcia ainda precisava de terapia. Sofia ainda tinha momentos de medo. E Helena, às vezes, ainda se pegava olhando por cima do ombro, um reflexo condicionado, de anos vivendo em alerta. Mas era uma vida real, autêntica, com raízes que se aprofundavam a cada dia. No escritório, o quadro que Ricardo trouxera já ocupava um lugar de destaque. A tradutora dos silêncios, ela o apelidara em sua mente. Não apenas por seu trabalho com idiomas, mas por sua jornada de dar voz ao que estivera silenciado. Verdades, injustiças e, finalmente, seu próprio coração. Helena abriu seu livro, permitindo-se o luxo simples de ler por prazer, sem urgência. Algumas páginas adiante, encontrou uma passagem sublinhada, obra de Ricardo, que pegara o livro emprestado semanas antes. Não são os eventos que moldam nossas vidas, mas as histórias que contamos sobre eles. E cada tradução é, em sua essência, uma nova história. Ela sorriu reconhecendo a verdade naquelas palavras. Sua vida havia sido traduzida, do medo para a coragem, da solidão para a conexão, do silêncio para a voz. E essa tradução, percebeu Helena, era seu maior triunfo. Though in AM I have no pity. You right. The enemy's middle tower has fallen. By accident, if I had to guess. I accept your guidance. Of course.
Finally, a camp I can farm. The spirit moves me. Haste! Oh, you don't have to actually decrease my attack damage. I Thank you. accept your guidance. I hear. I hear and obey. What's the cooldown on this? 50. I accept. How you doing today? I'm doing good. My Dota games, not so much, but we're coming back. Not to fret. I am, I'm Divine 2, by the way. My Dota bot is tweaking out, so My shade send me strength. it's in timeout right now. Shades guide me. How are you? So they nominate Bitch. I feel so good, that's it. as you wish. As it please you. Giving me- Ah. So say the spirits. As the shades direct. Nothing for asking? Hell yeah. It's the weekend Spirit now. moves me. Yes. Granted. I hear. You are heard. Ah, He places it in the same spot every I time. accept. Transmuted. The enemy's top tower has been destroyed. Shades, guide me. Dire has fortified its structures. Your middle tower is under attack. Oh my gosh. Damn, he's putting in damage. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Double kill. Your middle barracks has been destroyed. Your middle barracks is under attack. Your middle barracks has fallen. No, I think that Bristle's just really strong. Dire Look at his structures items. have been fortified. Your top tower is under attack. Your top tower has been destroyed. Your top barracks is being attacked. Does truly matter. Your top barracks has been destroyed. I accept. Your top barracks is being attacked. Your top barracks is under attack. You're really losing now. Like he doesn't really have a lot Back to my Mad Libs. compared to fucking Your Bristle bottom tax tower items. is under attack. It's mega farmed. Your bottom tower is under siege. Your bottom barracks is being attacked. Your bottom barracks has been destroyed. Your bottom barracks is To under read the attack. future, I need entrails. Your bottom barracks has fallen. Your enemy has spawned mega creeps. As you wish. He has it. As the shades direct.
I'm starting to think this was premeditated. This is genocide. Double kill. I keep forgetting about this ship. Your middle tower has been destroyed. Your middle tower is under siege. Your middle tower has fallen. Damn. Wait, I can buy back. I can buy back. By the way, your ancient is under attack. This is Okay, my serpent didn't do fucking anything. What the hell? double kill. Shit was ass. It's okay, as long as they're not blaming me. It's okay. He was immortal. Who is this? It is a vape storm. You look different. The eyeshadow? Do you like it? Way too pretty. The makeup's supposed to enhance it. They're flaming the Slark in the post game. How do you not know who you got on your friends list? I do. No, because I stream and people ask to be my friend and then I accept it and then I never know and you changed your name. To be fair. Guns are fun. Nice necklace, thank you. I miss having nice necklaces. It's bad name. No good.